Bom, hoje vocês vão ver isto aqui, mas não vão me ver, tá? Isso aqui é um presente que eu tô entregando para vocês, que estou literalmente descartando dos meus conhecimentos, para que vocês conheçam um outro tipo de historinha, tá? É o seguinte, alguns devem estar estranhando, nossa, ela com carta de tarô. Deixa eu explicar. Não sou taróloga, repito, não sou taróloga, não dou consulta, mas assim de maneira nenhuma, e estou simplesmente repassando um conhecimento para vocês, dando isso para vocês. Por quê? Porque a maior dúvida das pessoas é sobre o que eu vim fazer aqui. O que eu estou fazendo nesta terra? O que acontece comigo? Por que eu tenho tantos problemas? Isso aqui, gente, eu aprendi quando eu morava no México. Na década de 80. Olha que chique, hein? Era novinha pra caramba, hein? E a vida já estava me trazendo conhecimentos assim absurdos. Esse tarô eu acabei de comprar na Saraiva. É o tarô de Marsella. Me esqueci agora dos autores. Não, que eu conhecia, enfim, era o tarô de Balbi, em espanhol. Agora, os desenhos, as coisas praticamente são as mesmas, né? Então, tanto faz. Hoje em dia se inventou muito tipo de tarô e aquela coisa toda e tal. Mas o que eu quero repassar aqui para vocês é o seguinte. Não estranhe, tá? Mas é o seguinte. Quando eu aprendi isso aqui, que eu vou passar para vocês, é de uma simplicidade assim tremenda, mas tremenda. E me auxiliou muito na época a ter paciência, a esperar as coisas acontecerem, a compreender o porquê de muita coisa e a mudar meu destino, tá? Certa vez eu abri isso para uma turma que eu tinha de telemetria, uma turma grande, lá no flat, e que me acompanhava ao longo de todo o ano. Ficaram comigo vários anos, né? E foi um pessoal muito bacana e bastante gente mesmo, aquilo lotado, tá? E foi um fuzuê, porque batia assim em cima. Foi a única vez que eu abri isso em público. E é um conhecimento, como eu falei, que eu detenho há muitos anos e ficou guardado e eu resolvi dar isso para vocês, tá? Repito, não me faça perguntas depois, porque eu não vou responder. Então, não me chame de malcriada, não venha com lorota, lorinha, nem nada. É só prestar atenção, que não tem erro, tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou explicar cada uma dessas cartas dos arcanos maiores do tarô, tá? E você anota. Volta o vídeo, anota uma por uma, com calma e paciência. Depois você não precisa nem comprar um tarô se você não tiver. Você baixa aí da internet, imprime, até em preto e branco mesmo, enfim, cola numa cartolina para deixar ele um pouquinho mais duro, a figurinha lá que aparecer, e recorta, embaralha, faz lá o que você tem que fazer, que eu vou ensinar agora, que é jogo rápido, porque isso aqui não é divinatório, não é para adivinhar nada, né? Não é para ficar lendo sorte. Não é para ficar lendo sorte, repito, tá? Não é esse o objetivo. E depois você descarta, ou quiser ler para um filho, para o marido, para a esposa, para a amiga, sei lá. Aí já é problema seu. Se não, você abre para você mesmo e vê o que você tem que ver e manda para o espaço. Se você quiser que alguém aprenda, repasse esse vídeo. Faça o que você quiser com isso aqui que eu vou ensinar. Se não acreditar em nada também, para por aqui, descarta, tchau, PT, saudações, boa viagem. Mas eu resolvi passar isso para vocês porque é muito interessante a história que conta. Quem me ensinou, um senhorzinho velhinho que me ensinou isso aqui, é muito antiga, é uma tradição oral também e guardada, né? E eu vou repassar isso para vocês, ok? A origem desses arcanos maiores, diz a lenda que foi dado para Moisés junto com as tábuas dos 10 mandamentos.
que significa cada uma dessas cartas aqui, desde a nossa entrada aqui na Terra, representada pelo mago, né? Até a carta do mundo, que é a nossa, entre aspas, saída, término aqui na Terra. O louco já é outra história, né? Se você olhar o Salmo 119 na Bíblia, ou em outras 118, outras 120, sei lá. Enfim, eu conheço como 119, que é o salmo mais longo que tem, aquele que tem todas as letras do alfabeto hebraico. Você vai ter as letras, né, do alfabeto, você vai ver que a partir do momento que eu explicar isso aqui, você vai lá ler o salmo e você vai ver a relação que tem com cada uma delas. Inclusive terminando com a carta do louco, que é o último versículo lá do Salmo que fala do louco, tá? Então, vamos lá. Repito, eu não tô querendo ser chata, mas não me faz, não entendi. Problema seu. Eu estou repassando isso aqui, não estou dando aula nem nada, não estou ganhando para isso absolutamente nada. O povo que está na internet adora tudo de graça, então eu vou dar isso aqui de graça para vocês, tá bom? De graça e por graça, entenda como quiser, tá bom? É o seguinte, o objetivo disso aqui é ver em qual estágio da vida da gente nós desencarnamos, tem a ver com outras encarnações também, tá? Em que estágio nós desencarnamos, o que pedimos para fazer lá do outro lado e em que estágio nós viemos e que para cumprir aquilo que nós deixamos para trás, se nós estamos cumprindo ou não. Então, repito, em que estágio disso aqui, porque isso aqui é um estágio de vida, desde o nascimento até a morte. Mas nós podemos desencarnar em qualquer um desses estágios. E desencarnamos, né? Esse aqui é um ciclo completo. Quem passar por tudo isso aqui, tá? Excluindo essa daqui, quem passar por tudo isso aqui não renasce mais, segundo esta tradição, ok? Senão, a reencarnação é tratada aqui como o louco, tá? Então, é o seguinte, nós nascemos, esta aqui é o mago, ela representa a nossa entrada aqui na Terra. Peladinho, sem nada, e nós viemos, tá? Com alguns, como diz aqui, olhando para tudo, mas ao mesmo tempo não olhando para nada. A gente nasce, ok? A segunda carta, que é a sacerdotisa, representa aquela passagem da vida que nós ficamos com a mãe. Você vai dizer, ah, mas hoje em dia não é assim. Tá bom, antigamente também teve gente que não ficou. Mas a tradição natural é essa, ok? Então, representa o primeiro aprendizado, que é a nossa mãe. Então, tem uma fase da vida que nós não falamos, a gente vai aprendendo a falar devagarzinho. Por que que isso acontece segundo esta tradição? Porque nós devemos ficar calados, obrigatoriamente calados. Todo o nosso aparelho físico, ele nos permitiria falar desde a hora que nascemos. Porém, nós ficamos calados por um bom tempo. Para quê? Para mais observar do que contestar. E mesmo assim o ser humano é tão danadinho que ele inventou outras maneiras de contestar, que é berrando, chorando, né? Mas o princípio natural é esse, o que a mãe vai passar para esse filho. Tá? Ok? Ou quem? O cria, né? Aí vem a imperatriz, que é uma outra fase. Então, vemos para a fase da imperatriz. A fase da imperatriz e do imperador está associada as duas praticamente juntas, que significa a família, o relacionamento do papai e da mamãe. Como que se desenvolveu isso aqui nessa vida, tá? Então, como que nós temos que ter o pai e a mãe como auxiliares para nós, ok? Então, é o aprendizado, a base, família, tá bom? Aí, nós passamos desta fase e entramos na fase do sumo sacerdote. O que que é isso? Nós saímos desse aprendizado só familiar e passamos para o aprendizado na escola, ok? Vamos ter alguém para nos ensinar, nos educar, que já não é só papai e mamãe.
ou pai, ou mãe, enfim, já começamos a dar ouvidos àquilo que os outros passam pra gente, desde a escola até os amigos, até as pessoas que vão ensinando as coisas pra gente, que a gente começa a ter noção de que existem outros pensamentos lá fora, de que existe outra forma de viver, tá bom? Que não só do pai e da mãe. Aí nós entramos na fase dos amantes. O que é? Presta bastante atenção em cada uma, viu? Depois anota tudo. Os amantes. Primeiro ouça tudo, depois anota, tá? Para você entender bem bacana. Os amantes, o que é? O nosso despertar para a sexualidade, seja ela boa ou ruim. Nós começamos a ter noção do que é o sexo oposto, que é a carne. Ok? Então nós começamos a entrar, nós entramos num determinado ponto da vida, entramos nesta fase aqui, que é da junção carnal, de ter o desejo pela outra pessoa, tá? Desejo sexual. Aí nós passamos por uma outra fase, que é representada pelo carro, tá? Que diz que quando nós começamos a trabalhar, começamos a nos envolver com as coisas do mundo, no sentido comercial. Então nós começamos a brotar um trabalho, nós começamos a ser produtivos, a produzir, a ganhar dinheiro com isso também e seguir uma fortificação para um futuro. Então o carro representa isso e ele é um grande portal desencarnatório, assim como a carta dos namorados, dos amantes, né, que a precedeu. Aí em seguida vem a carta da justiça, ok? Que significa a justiça do homem aqui. Esta carta aqui é a justiça do homem. Como que nós encaramos, ou seja, os preceitos, as leis que governam aqui na Terra, que nós temos que respeitar, que nós temos que andar nela. Por que ela vem depois de tudo isso? Tá? Porque quando nós começamos a trabalhar, começamos a amadurecer, nós nos tornamos mais senhores das nossas ações. Então, é imprescindível respeitar as leis, tá? As leis terrenas, que nós já vamos chegar na espiritual já, tá? Aí vem o ermitão. O que é o ermitão? O ermitão é aquele que já começa a chegar na fase do amadurecimento, na fase da meia-idade mesmo, onde nós começamos a olhar para trás, para verificar o que eu fiz da minha vida, o que eu realmente, o que eu progredi, o que eu não progredi, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que vai ser de mim, que frutos eu dei. Tá? Tanto material quanto espiritual, né? Aquela fase da vida que a gente olha para trás para repensar a vida. Aí entra a roda da fortuna. Dependendo do que você olhou para trás e viu, esse aqui é um outro grande portal desencarnatório, todos eles são, mas esse aqui em especial, a roda da fortuna, ela nos faz refletir quando olhamos para trás, se nós fizermos coisas boas ou ruins e opções de vida, se você vai optar realmente em seguir um caminho bacana, ou se você vai optar em dar golpinhos, e enganar, e achar que na vida quem não apronta não tem progresso, e tudo isso, tá? Então, depois de uma fase de reflexão natural, você passa para a fase de decisão, de que caminho você quer trilhar. Essa é a primeira fase de livre-arbítrio. Aí nós entramos para a fase da força, ok? Se você optou aqui na roda da fortuna por um caminho bom, bacana, você vai ganhar a força, você vai ser justificado para isso, você vai adquirir tanto o domínio espiritual quanto o domínio físico, é uma consolidação da sua opção de andar no bem.
de andar fazendo as coisas de forma correta, de forma que não é desrespeitosa para ninguém, que não é indigna, é uma forma de vida saudável, tá? Caso você tenha optado aqui na roda da fortuna, olhando para trás, você tenha optado pelo outro lado, ou seja, para mim não tem jeito, foi tudo uma porcaria, sabe, a tua vida que você olhou para trás não te agradou, você tem aqui o enforcado, ou seja, esse é um outro grande canal desencarnatório, tá? Onde a pessoa se decepciona, onde ela, sabe, a vida vira de ponta cabeça, aquele estágio que a pessoa não tá mais nem aí com nada, pode se viciar, pode, sabe, uma série de coisas que joga tudo pro alto, tá? Então esse aqui, passou por aqui, vem aqui, a carta da morte. O que é a carta da morte? É uma outra tentativa de transformação geral, é um outro estágio de vida, um processo aqui também, né, reencarnatório muito grande. Não é a morte de capotar e morrer, não, de cair duro. Não é esse tipo de morte. Ela traz um estágio da vida de transformação, porque todos nós passamos. De reavaliação também, mas ao contrário do ermitão, que só acende a luz, deixa eu pôr ela aqui do lado, que só acende a luz e olha para trás, com muita paciência, porque o ermitão, ele é um estágio também um pouco de isolamento, aquela fase da vida que a gente quer ficar com a gente. Aqui, a morte, o que ela faz? Ela vai cavocar até o fundo do baú. Todo mundo passa por isso, para saber realmente, caramba, o que eu fiz da minha vida, tá? Aí entra a temperança. O que é a temperança? É onde vai, sabe, verificar novamente, assim como aqui na roda da fortuna, que vem logo em seguida do ermitão, a temperança, com muito mais maturidade. A roda da fortuna, ela é mais, vamos dizer assim, mais radical. A temperança não, ela é mais madura, ela vai olhar o lado espiritual, o lado é um processo reencarnatório aqui também muito grande, ou de desencarne muito forte. A pessoa vai refletir o que eu fiz, o que eu não fiz, isso aqui valeu a pena, vai buscar se justificar, até pelos erros cometidos, vai buscar porquê, e muitas vezes a autoindulgência, tá? Fica por aqui, precisa prestar muito atenção aqui na temperança. Dependendo daquilo que você colocou ali, temperou, né? Vamos chamar assim. Entra a carta aqui do diabo. O que é o diabo? Ele vai trazer, por que é representado aqui por essas pessoas acorrentadas aos pés aqui do que é considerado mal. Aqui a carta do diabo, o que ela traz? Ela traz muitas vezes revolta, traz muitas vezes, puxa, eu podia ter aproveitado mais, e muitos casamentos são desfeitos nessa fase, muitas loucuras são cometidas aqui, tá? E muitas coisas ruins espirituais também podem entrar nesta fase aqui da pessoa. Tem gente que fica estacionada a vida inteira aqui, tá? Então precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a pessoa, ou a partir desta transformação, desta buscar ali o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e acabar passando por isso aqui, se ela entrar nesta fase aqui, jogar tudo pro alto e for uma pessoa carnal mesmo, carnal, não tô nem aí com nada, e também uma fase que as pessoas abusam muito de magias, algumas, né? Outros caem só na parte sexual, outros de farra, outros, enfim. Aqui vem um julgamento, diferente desse julgamento aqui da Terra, onde a gente aprende a lidar com as leis da Terra. Esse julgamento aqui, a torre, é um julgamento espiritual, onde tudo aquilo que você praticou vai ser julgado. E se você foi contra as leis naturais da vida, você causou abuso para você mesmo, abuso para sua alma, se você se permitiu cair só na condição humana,
tudo isso de uma certa forma é punido, que isso aqui se chama justiça divina, tá? Você tá lá no teu castelo se sentindo o máximo, vem do céu uma tremenda destruição e tua vida vira do avesso. Aí o que acontece? Normalmente nessa fase aqui, que eu falei, onde pessoas perdem muitas coisas, tá? Aí em seguida vem a estrela. O que a estrela representa? Diferentemente da temperança, onde você tem tudo isso na mão, para lá, para cá, você tempera, aqui é um divisor de águas, do que você fez de bom e do que você fez de ruim, daquilo que você se prejudicou e prejudicou o próximo. Então a estrela, o que ela é? É uma reciclagem de vida e uma separação mesmo do que é espiritual na sua vida e do que é mundano. Não estou dizendo espiritual de você virar um religioso, não tem nada a ver, tá? Mas a tua espiritualidade separada da tua materialidade, tá? E havendo todo um processo aqui de separação mesmo. Você vê que aqui segura de um lado, segura do outro, são dois jarros distintos que não se misturam e que um e outro vão se permitir você próprio a discernir o que é bom para você novamente e o que não é. Você vê que isso daqui vem depois da torre, que é uma puxada de tapete aqui, que a pessoa não consegue ter nada, tudo que ela tem começa a ser perdido, tudo aquilo que ela dá valor começa a ir embora da vida dela, tá? Então, aqui há um divisor de águas na estrela, que é um outro processo também de desencarne muito forte. Aí, passando por isso, entra a lua. Se a pessoa deu mais valor à parte material, essa parte da lua, que é a escuridão, que são as trevas, vai passar a ter domínio sobre a vida dela. Uma pessoa que desencarna nessa fase aqui é bem perigoso, porque são as trevas que vêm buscar, tá? Foi assim que eu aprendi, ok? A pessoa, se optou pelo bem, se ela tá numa boa, ela entra essa carta do sol, porque a vida, se ela optou pela espiritualidade, o que eu quero dizer com espiritualidade é seguindo as leis de Deus, é vivendo de uma forma agradável, não fazendo maldade para ninguém, nem principalmente para si próprio, né? Sem ser materialista, carne, abusar dos outros sexualmente, viver na farra, tudo isso aí. Se ela optou em ter um lado mais saudável, que são as pretensões divinas, ela entra nessa fase aqui do sol. Em seguida, vem a fase do julgamento, que é justamente o renascimento. Voltamos lá ao mago, pode ver que aqui já é uma pessoa que renasce do túmulo mesmo, do pai e da mãe, ela é toda renascida. Você vê que nós entramos aqui com o mago, entramos sozinhos. E vamos aprendendo a ter família, tudo isso ao longo dessa história. Então, se a pessoa conseguiu chegar nesse estágio aqui, ela renasce como pessoa, as trombetas todas tocam, ou seja, porque significa que essa pessoa venceu o mundo, venceu a matéria, não se deixou, não se permitiu cair pela matéria, pela materialidade, sem apego a toda essa porcariada mundana que denigre, destrói, leva a pessoa para a sarjeta. Então ela ganha o mundo, ela ganhou o mundo, na verdade, ela ganhou os céus, porque ela não reencarna mais. Se ela é um espírito já evoluído que passou por tudo isso aqui, se ela não passou, repetiu de ano, vem o louco. Ou seja, ele vai aqui com o cãozinho aqui atrás, que é um amiguinho, vai com a trouxinha de roupa na mão, com um cajado de apoio e volta para cá, para o começo, para tudo de novo, que essa carta significa a reencarnação de quem repetiu de ano. Então, repetindo tudo, vamos lá, presta atenção, hein? Nós nascemos, passamos por uma fase de aprendizado com a mamãe, familiar ali, né? No seio da família, mas a mãe tem uma importância imensa. Aqui a família, representada pelo imperador e imperatriz, passa pela
pelo o crivo de aprender lá fora, que é o sumo sacerdote, começa a ter todo esse aprendizado sexual, passa aqui pelo carro, que começa a trabalhar, começa a produzir, né? Começa a ganhar o seu pão de cada dia, aprende a respeitar a justiça humana, que tem que ser respeitada, faz uma avaliação, que é o ermitão, do passado, toma uma decisão radical, que é a roda da fortuna, que pode levá-lo a ganhar força e vida, que é força aqui é sobre a matéria, ou a sua vida vira de cabeça para baixo, que é o enforcado. Ela vem aqui para uma transformação total, onde é feita toda uma reavaliação de vida, onde a autoindulgência aqui é perigosíssima, né? E pode cair aqui ou no materialismo, ou tudo que ela tem também pode ser retirado, onde tudo que ela dá valor, tudo isso, como eu já disse, vem aqui para a estrela, que é outro divisor de águas entre o material e o espiritual, e ela pode optar aqui tanto um pelo outro, que é o livre-arbítrio, o grande livre-arbítrio está aqui, e ela pode escolher ou o terreno da escuridão, ou do sol, da claridade e da luz, que isso aqui significa o mundo das trevas e o mundo divino, né, aqui representado pelo sol. E se ela conseguiu ultrapassar tudo isso, né, com méritos, há um novo julgamento, que na verdade é um renascimento, ela não reencarna mais, e se não passou em alguma fase e ficou brecada, ela sai daqui como um louco, ou seja, para voltar para cá e começar tudo de novo. Acontece que o que eu quero que você aprenda é o seguinte. Viu como é fácil? Não é nada difícil. Anota tudo, que aí você vai ver como é fácil. Nós podemos desencarnar em qualquer uma dessas cartas aqui, que representa cada uma fase reencarnatória, tá? Então vamos supor que uma pessoa, ela desencarnou, deixa eu escolher uma aqui, na fase do carro, por exemplo, morreu, foi embora para o céu. Em que estágio, isso aqui, o processo reencarnatório não é se ela foi visconde, se ela foi plebeu, não é rei, rainha, aliás, o que eu conheço de Cleópatra, misericórdia, viu? Mas não é isso. Tá mostrando o íntimo da pessoa, o caráter dela, como que ela foi. Não importa a condição social, nada disso, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que desencarnou aqui no carro, o que significa isso? É quando ela vai sair para o mundo para lidar com negócios, para lidar com os outros, para compra, venda, amealhar dinheiro, gastar, ganhar, tudo isso. Então significa, se ela foi embora nesta fase aqui, significa que ela teve problemas nessa fase. Não, mas fulano vai, eu vou abrir, saiu, e hoje é milionário. Eu não estou falando de hoje, eu estou falando de outra vida. Tá? Então pode significar o quê? Uma pessoa que não soube lidar com isso. Então qualquer uma delas, a pessoa chegou nessa fase, ela foi passando uma por uma na sequência, e quando chegou ali, por exemplo, chegou aqui no diabo, ela passou por todas essas fases reencarnatórias. Quantas reencarnações ela teve? Não sei. De repente na primeira ela conseguiu chegar até aqui. Na segunda ela conseguiu chegar até aqui. Tá? Não importa, isso aqui vai te mostrar a última reencarnação. Então uma pessoa que, vamos supor, desencarnou nessa aqui, significa que era uma pessoa voltada demais para o sexo, voltada demais para leviandade, falta de respeito com os outros, uma pessoa leviana mesmo, completamente sem respeito por ninguém e por nada, tá? Então é justamente isso. Se desencarnou, por exemplo, aqui, na torre, um exemplo. Qual que é o significado dela? A retirada de todos os bens. Olha, normalmente, isso não é regra, mas o que eu aprendi é assim, normalmente quem desencarna nesta, e sai, né, aparece, que desencarna nessa fase, são suicidas, tá? São pessoas que, por algum motivo, tudo que ela mais amava, queria, idolatrava, foi retirado da vida dela, tá? Então, sempre que reencarna, vai mostrar o que você abrir, perdão, vai mostrar em que processo você desencarnou, o que você foi aprender e por que você voltou. Então, se você voltou, tem algum motivo que ficou. E ali na abertura que eu vou ensinar agora, vai mostrar para você o que aconteceu,
e se você está agindo de forma correta ou não, ok? Então, uma pessoa pode desencarnar até nessa fase aqui. Ficou alguma coisa para trás? Ficou. Se você está vivo aqui, significa que ficou, tá? Nesta aqui, em qualquer uma delas, tá? Outra também, louco. E quando mostra que a pessoa desencarnou como um louco, significa que ela vem já de muitas encarnações cometendo o mesmo erro. E a abertura vai mostrar para você que erro é esse, ok? Então eu vou juntar. Acho que ficou bem claro, né? Uma por uma. Quem saiu lá no Imperador, na Imperatriz, teve problema com pai, com mãe, ou de abandono, ou de alguma coisa assim. É só você... não digo decorar, mas é só você prestar atenção no significado de cada carta que você vai ver o problema que você teve, algum problema em relação àquilo, tá? Então é isso, eu vou deixar, peguei tudo assim para ficar de ponta cabeça, porque eu vou ter que mostrar o contrário para vocês, né? Para ficar bem claro. Então, vou dar uma embaralhada aqui, tá? E como que você vai fazer para mostrar? Esta abertura minha não tem validade, tá? Não tô pensando em nada. Você vai abrir, você vai embaralhar, e conforme você embaralhar, você vai pensar, mas pensar com muita calma, não é aquela coisa de, mostra pra mim o que eu fui. Não, com muita calma mesmo. Não precisa acender vela, não precisa acender incenso, não precisa nada disso, tá? Vou beber um golinho de água. Só respira fundo, baralha e pensa. Pensa com muita serenidade. Senhor, mostra para mim. Senhor meu Deus, mostra para mim. Em que estágio eu saí na outra vida? O que eu pedi para aprender no seu mundo celestial? E o que eu pedi para vir fazer aqui? E se eu estou fazendo de forma correta ou não? E se eu não estiver, me mostre onde eu tenho que me consertar. Onde eu tenho que retomar este caminho, tá? Por isso que eu falei que isso aqui é uma abertura para se fazer uma vez. Dali 10 anos, fazer outra, ou 5 anos. Sei lá, não é uma coisa para você abrir todo dia, toda semana, todo mês, não. Então, agora vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou abrir aleatório. Não estou pensando em absolutamente nada, ok? Você junta tudo e aqui deve ter ficado tudo de ponta cabeça, que ai meu Deus. Então eu vou ter que desvirar. E o que você vai fazer? Com a sua mãozinha esquerda, tá? Você coloca ela sobre a carta, a mão direita em cima, e você novamente peça o mesmo que você pediu anteriormente, com muita calma, com muita boa vontade, tá? Porque é a tua vida que vai ser mostrada aqui. Aí você vai cortar isto aqui em 3 vezes, ok? Separa 2 e pega a primeira aqui, ok? A primeira, eu vou mostrar, eu vou fazer assim, porque vai ficar mais fácil para eu explicar para vocês e eu não me embananar de ponta cabeça também. Você vai abrir a primeira. Olha que loucura! Não é o meu caso, hein? Você vai abrir 3 cartas, ok? E separa. Tá dando para entender, né? Esta primeira aqui vai mostrar como você desencarnou. Aqui no caso, o louco. Olha só. O que a segunda vai mostrar, o que você foi aprender lá em cima. Então você ficou uma parte do pedaço lá em cima, né? No astral, lá no plano espiritual, aprendendo, aqui no caso o carro, a dar mais valor à sua vida. Eu tô abrindo, lendo, como se fosse alguém de verdade, tá? A minha é totalmente diferente disso, graças a Deus, viu? Porque o que saiu aqui talvez muita gente precise ouvir. O que você foi aprender lá, o quê? A dar valor ao seu trabalho, a dar valor àquilo que você deve
crescer na vida, talvez não abusar dos outros, ou, né? Saber, como é que diz? Ser econômico financeiramente, saber gerir os seus ganhos, saber administrar aquilo, a parte material, fruto do seu trabalho, ok? Isso é o que você foi aprender lá em cima, que nós temos a escolinha lá, eu acredito sim, viu? Isso aqui mostra qual o seu objetivo aqui na Terra, o que você veio aprender, a terceira carta aqui, o que você veio aprender a ter que saber gerenciar 100%. No caso aqui, vocês viram que foi bem aleatório mesmo, saiu a parte de sexo, física, a parte carnal. Agora, se você juntar, presta atenção nessa forma aleatória aqui, se você juntar o louco, significa que a primeira, como desencarnou, significa que foi uma pessoa que, levava a vida na loucura mesmo, tava aí com nada, ok? Deve ter ganhado, torrado, tudo que ganhava torrava, enfim. Aí, o que ela foi aprender? Administrar o seu material. Qual o objetivo aqui? A lição que ela veio aqui para aprender? Qual o karma que ela veio cumprir? Está ligado à área sexual. A área de relacionamentos. Isso aqui não é só sexo, tá? É área de relacionamento. Área de relacionamento principalmente carnal. Então, juntando as três, significa o quê? Que era uma pessoa putanheira, sem vergonha e jogou fora tudo que tinha. Jogava fora. Então, vamos ver. Aqui no caso, né, uma pessoa, sabe Deus quem poderia ser. Mas eu tô abrindo aleatório para vocês aprenderem a interpretar. Aí você vai abrir aqui 7 cartas. Que é desse segundo montinho. 3. 7 não, perdão. 3 cartas. Aí, o que vai mostrar esse primeiro montinho aqui? Se a pessoa está trilhando o caminho certo, ok? Aqui no caso, saiu, vou virar aqui para vocês, tá? Saiu a lua, o julgamento e a morte. Se fosse uma pessoa real, eu diria que ela, nesta vida aqui, continuou cometendo, tá continuando, né? Cometendo os mesmos erros, tá? Exatamente os mesmos erros, está sendo constantemente julgada pelos céus, né? E vai desencarnar numa, sabe, sem nada, numa transformação mesmo, olhando para trás e cavocando o passado e arrependido de tudo. Ok? Vamos ver esse terceiro montinho do corte, ele vai mostrar o conselho, o que a pessoa pode fazer para se livrar disso aqui, porque tudo isso aqui, aquilo que a gente vem pedindo para vir, ele mostra uma tendência muito forte que a gente tem que vencer das loucuras que cometeu lá no passado. E muitas vezes a pessoa não tá nem aí, você vê, saiu aqui uma lua, Deus tá me ajudando para ensinar isso, viu? Saiu uma lua, o julgamento e a morte, ou seja, continua cometendo os mesmos erros, andando nas trevas, optando pela escuridão, né? Continua ali trazendo um julgamento celestial muito forte, que não é bom, sendo julgado espiritualmente com severidade e vindo aqui, indo embora dessa vida peladão, sem nada, com o passado todo destroçado, todo ali. Passou a navalha naquilo. Pra quê, né? Então vamos ver agora qual o conselho que dá para que retome, pare com tudo isso aqui na vida. A estrela, a força e a roda da fortuna. Ok? Porque, vamos supor, se fosse uma pessoa real, qual o conselho seria dado aqui?
para e pense. Vamos lá, deixa eu pegar as 3 aqui. Né? A estrela. Ai, que mãozão que eu tenho. Não, gente. A estrela, a força e a roda da fortuna. Qual seria o conselho aqui? Separe o espiritual do material. Saiba discernir um e outro, para que você tenha o quê? Força. Força. Porque vai chegar aqui uma nova decisão. Então, tome a decisão correta de caminhar pelo que é correto. Então, só fazendo esse divisor de águas aqui, você vai adquirir força para tomar uma nova decisão. Normalmente, essa última aqui é o processo que vai ter desencarne, tá? Se você continuar seguindo aqui. Então, neste caso aqui, do que a pessoa estaria, né, por suposto aqui fazendo, continua optando pelo escuro, vai entrar num julgamento severo e vai sair dessa vida aqui, nossa mãe, sem nada. Vai voltar tudo de novo, ou seja, vai continuar, ó, um loucão. Se ela fizer esse divisor de águas, ou seja, deixa eu tomar um caminho seguro, deixa eu tomar sabe, tudo que é só material, né, farra, não dá. Ela adquire forças. Para quê? Para optar pelo correto, mas ela vai passar aqui por um novo julgamento, porque você vê que é uma pessoa que sempre está caindo no erro. Mas ela vai ter a chance aqui, na roda da fortuna, de optar pelo que é correto, pelo que é bom, tá? Se ela fizer tudo isso, eu vou pegar o mesmo montinho, se ela optar pelo que é bom, nesta segunda... se ela mudar de rumo, né? Se ela fizer esse divisor de águas, adquirir com muita força, muita garra mesmo, que isso aqui é vencer tudo quanto é tipo de vício, né? Ela vai ter opção do quê? De aprender, olha. Você pode ainda ter opção aqui de qual vai ser a sua recompensa, tá? Vai ser o quê? Um novo aprendizado. Ela vai ganhar isso da vida, tá? Então, vamos abrir de novo para você entender melhor? Vamos lá. Então, o processo você já sabe, tem que pensar bastante, né? Eu vou embaralhar assim, mas você embaralha daquele jeito, fazendo isso aqui, né? Tarará, tarará. Vamos lá, só mais uma vez e eu acredito que fique bem claro para você. Vai lá, põe a mãozinha, né? Faz o que eu falei da primeira vez, corta 3 vezes e você vai abrir. Opa, essa é a última, essa é a segunda, né? Você vai abrir ali. Como que desencarnou? Que foi aprender? E o que veio fazer aqui? Foi a missão pedida para, né, redimir esse karma aí ruim. Vamos lá. Como é que saiu? A força. O que significa a força? Era uma pessoa forte. Era uma pessoa de decisão. Mas desencarnou naquele estágio, não cumpriu tudo, veio embora, né? Foi embora lá para o céu. Mas uma pessoa forte, uma pessoa que também muitas vezes pode ter usado esta força para humilhar, pode ter usado esta força para subjugar a inteligência alheia, tem tudo isso também. De alguma forma, essa força aí impediu que continuasse a jornada. Tem algum erro aqui. Então, nós vamos desvendar que tipo de erro é esse. O que pediu para aprender lá em cima. O que foi aprender lá em cima. Então, o que foi aprender é o mago. O que significa o mago? É uma pessoa que é muito autossuficiente, ela é sozinha. Ela se acha, né, eu tô chegando. Nesse esquema aqui é isso. Então, já está mostrando que uma pessoa, lembra que eu falei disso aqui? É uma pessoa que se achava, né, com força demais. Eu sou o tal, os outros não sabem de nada. Quem sabe tudo sou eu. Uma pessoa teimosa, né? E pediu o quê? Para aprender, né, a ser mais
introspectivo no sentido assim de caminhar na vida, no sentido de saber que está na vida, mas que é um no todo. Então, aprender a ser um pouco mais, como é que eu vou usar a palavra? Um pouco menos, vamos dizer assim, autossuficiente, tá? Acho que seria o mais correto em vista disso aqui. O que pediu para vir fazer aqui? Qual é a missão a cumprir nessa terra? Vamos supor que isso aqui fosse de uma pessoa e saísse a carta da morte. A carta da morte, lembra do que eu falei? Ela é o que faz ir embora, é o que faz passar uma foice ali no passado, descartar tudo que não serve, todos os erros, tudo aquilo que... Nossa, é uma renovação e ter uma vida totalmente diferente do que já teve. Completamente diferente, tá? E sempre dando valor ao que tem. Porque isso aqui é o corte. A missão maior, o que é? Não ter apego em nada, não ter apego em ninguém. Ter respeito, mas não apego, tá? Vamos ver se essa pessoa está cumprindo realmente. Aqui o carro, aqui a torre e aqui a sacerdotisa. O que significaria isso no caso de ser uma abertura da pessoa mesmo? Vamos ver se ela está cumprindo. O carro, você vê que aqui, tudo aqui, ó, é força, aprender a respeitar tudo, assim, né? A ser mais autossuficiente, mas com respeito e também a não ter apego a nada. Olha que interessante. Puxa vida, os céus estão me ajudando mesmo a ensinar vocês. Saiu aqui o carro. O que lembra o carro? O carro é o aprendizado lá fora, de como se conduzir na vida profissional, na vida financeira. Então a pessoa está aqui, ela está indo no carro aqui, ela está seguindo o rumo dela, mas, olha o tamanho do mas, hein? Entra a torre aqui. Você vê que é uma pessoa que, lembra que eu falei da torre, que é retirado tudo aquilo que ela é apegada, que ela tem exagero no apego e tudo mais. Então, esta carta está mostrando que aquilo que ela veio pedir para fazer não está sendo cumprido. E que vai ser retirado da vida dela também, se é que já não está, tudo aquilo que ela mais ama, mais gosta e tem apego. Para quê? Para que ela venha aqui. Na sacerdotisa, o que é? A parte maternal, a parte da humildade, a parte infantil, onde a gente aprende a dividir, onde a gente aprende a se conscientizar que está no mundo, mas que a gente depende de alguém, que a gente depende do outro. Você vê que interessante? Tem tudo a ver? Agora vamos ver, no caso aqui, se fosse uma pessoa, o que ela poderia fazer para isso aí acabar e ela ficar realmente na vida dela. Novamente o divisor de águas, a justiça e a temperança. Olha só, é uma pessoa muito teimosa isso aqui, né? Então, o que é? Separar o material do espiritual. Você vê que é o apego mesmo. Tá mostrando aqui que é uma pessoa apegada nas coisas, né? Então, separar, aprender a discernir. Eu não estou dizendo para jogar tudo que é seu para os outros, fora, sair por aí dando uma de salvador da pátria dos outros. Não tem nada a ver com isso. É o apego, tá? Se essa pessoa souber equilibrar isso, tá? A justiça aqui, material, você vê que tem tudo a ver com a matéria também, ela vai ser feita. A justiça humana aqui na terra vai ser feita. E essa pessoa vai poder prosperar e progredir muito mais do que ela imagina. O trabalho dela vai render mais, tudo vai render mais. E ela se vai já no estágio aqui da temperança. Se ela seguir esse caminho. Por quê? Porque ela vai saber equilibrar o que é material do espiritual. Olha aqui. Tá? Primeiro ela separa, para depois unir e ver que é tudo uma coisa só.
Mas olha, justiça, justiça e justiça. Tá vendo? A balança, balança, balança. Então, aqui, pode ver que todo o problema dessa pessoa está ligado à matéria. E se ela souber separar, souber equilibrar o lado material e o espiritual, ela vai ter muito mais lucro e muito mais ganhos, porque aqui o que ela ganha, ela perde. Incrível isso, né? E ela vai ter uma junção harmônica daquilo que estava separado na vida dela, que ela conseguir, vai ter o progresso e vai ser unificado. Vai vir muitas bênçãos dos céus. Bacana, né? E se ela seguir esse caminho aqui, o que acontece? Ela pode entrar nesse aqui. Corre o risco. Mas necessariamente, esta carta aqui não precisa ser aberta. Mas se você quiser abrir, qual é o outro tipo de problema que você pode ter? Se você não cumprir isso aqui, se você rabiar, pode cair em outro materialismo. Aqui que é chutar o balde, né? Ah, já sofri tanto, aquilo vem como um atavismo mesmo. Ah, já sofri tanto, nada dá certo pra mim. Quando chega aqui na Terra de novo, tá tudo com problema, então vai por esse lado aqui, tá? Então, mas necessariamente não precisa ler essa carta não. É mais se você quiser um esclarecimento, aquele é um risco que você pode correr, tá? Então, acho que ficou bem claro para vocês como que é visto isso aqui, tá? Então tá aí a minha explicação. E repito, não me queira mal, não me leve mal, mas não me escreva perguntando, ai, saiu isso, saiu aquilo, eu não entendi. É só você fazer uma leitura daquilo que foi explicado, carta por carta, que as que saírem você vai lendo. Sempre vendo a sequência e direitinho, tá bom? Hoje vocês não vão me ver. Beijo pra vocês. E olha, espero que você tenha gostado. E se você não gostar de tarô, se você for contra, eu também não leio pra ninguém, não leio nem pra mim mesma, mas é um conhecimento que eu acho que pode ajudar bastante vocês, tá bom? Beijo, tá dado, está aí dado pra vocês. Tchau, tchau. Olha eu aqui de novo.